Neste vídeo vamos falar de dependência emocional. Isto é um problema que, quando começa a afetar a nossa vida, é realmente algo que é um alvo de estudo da psicologia clínica, porque é uma dependência emocional. São as emoções que estão a criar raízes, ligações, dependências de outras pessoas ou outra pessoa, não é? Por isso, neste vídeo vamos desconstruir a dependência emocional e dar aqui algumas luzes, algumas regras, porque é um problema com duas faces. Há a pessoa que está dependente, por isso tem um problema de estar dependente e, passado algum tempo, vê que isto é um problema. Mas temos outra fase, que é uma pessoa que cria dependências e se alimenta ou beneficia com elas. Às vezes este problema, só na psicologia clínica que nós conseguimos em sessões desvincular estas pessoas, porque quem está a usufruir e a beneficiar de pessoas, neste caso das dependências das pessoas, não vai terminar a vinculação, certo? Por isso vai alimentá-la, tem benefícios. Por isso isto só pode ser desvinculado através da pessoa que está dependente emocionalmente e que vê que isso está a afetar a sua vida, não é? Dependência emocional não é má. É má quando ela afeta a nossa vida. Porque nós nascemos e estamos dependentes até das nossas mães durante um período para viver. Depois estamos dependentes emocionalmente dela. Até pensarmos que somos alguém que não a nossa mãe, porque até ali aos 2 anos de idade a criança pensa que é parte da mãe, depois começa-se a ver como autónomo ou autónoma da mãe, não é? Por isso, deverá aí começar a ganhar todas as ferramentas para ser autónomo, independente, curioso, fazer a tentativa, erro e aprender, e não haver aqui uma sobreproteção. Ora, sobreproteção. É aqui que está o grande problema da dependência emocional. Já vamos lá. Por isso, vamos desconstruir a dependência emocional. Nós somos seres sociais, não somos construídos para estar sozinhos. Só está sozinho ou sozinha quem já está desiludido com as pessoas ou que na testagem, na socialização com as pessoas, não teve boas experiências ou não criou as ferramentas necessárias para ser sociável, não é? Ninguém está sozinho por opção, está sozinho por uma consequência de um problema, não é? Por isso, somos seres sociais, gostamos de estar com pessoas, queremos adaptar-nos, queremos pertencer, queremos agradar, queremos ser validados por os outros, não é? A pessoa que é dependente emocional tem medo de estar sozinho, medo da solidão, medo de não ser capaz. Por isso é que precisa da outra pessoa, não é? Por isso, o medo é um registro aqui transversal a todos os casos de dependência emocional. Qualquer dependência, seja ele emocional, de álcool, de tabaco, de drogas, de farmacologia, qualquer dependência caracteriza-se por um excesso, não é? Nós podemos ser dependentes, mas não em excesso. Mas a dependência, quando o diagnóstico é dependência, há sempre um excesso. Neste caso, de dependência emocional, há um excesso de apego a uma pessoa, não é? A pessoa, quando está dependente de alguém, não contesta a validade do que a pessoa diz ou faz, não é? Geralmente tem uma admiração por aquela pessoa, acha que aquela pessoa tem características que ela não tem, por isso vê aquela pessoa como um exemplo, não é? Por isso, na dependência emocional existe esta vinculação por admiração ou por exemplo, não é? Valoriza mais as qualidades dessa pessoa e desvaloriza os defeitos desta pessoa. Agora vou sair daqui da dependência emocional para passarmos para a dependência social. A maior parte das seitas que se conhecem, dos casos, são pessoas que são cultivada a dependência social dela, não é? Que depois pode ser emocional ou não, mas é uma dependência, não é? Seguem aquelas pessoas, ou nos cultos, as pessoas que estão à frente dos cultos, independentemente das ideias serem boas, más, erradas ou certas, boas ou más, nem que seja, por exemplo, de vez em quando vemos X pessoas mataram-se de uma seita que disseram que era o fim do mundo, não é? Aquelas pessoas estavam numa dependência. Ora, excesso de validade ao que as pessoas que estão à frente dessas seitas dizem. Por isso, fechar parênteses, a dependência existe em muitos setores da nossa sociedade, não é? Por isso, valoriza as qualidades, desvalorizamos sempre os defeitos, não é? Acreditamos sempre que aquelas pessoas de quem nós somos dependentes têm boas intenções ou bons corações, não é? Por isso é que se valoriza mais as qualidades e os defeitos desvalorizamos porque foi momentâneo, não é sempre assim, não queremos acreditar. Ora, um estado de negação, que também há na dependência emocional, não queremos acreditar que aquela pessoa seja assim, seja má,
que nos use, que nos esteja a prejudicar, que esteja a beneficiar de nós. Nós não queremos ver isso. Não é? Estas pessoas estão sempre presentes nos maus momentos das pessoas que estão dependentes. Porquê é que estas pessoas... Ora, aí está. Perguntem lá. Porquê é que estas pessoas que cultivam a dependência das outras estão presentes nos nossos maus momentos? Porque nos nossos maus momentos eles absorvem todas as informações que precisam para nós continuarmos dependentes delas, não é? Elas não estão a ouvir para nos ensinar a ser diferentes ou para nos ensinar a sofrer menos, a resolvermos problemas, a sermos mais independentes, mais autónomos. Não. Estão a escutar tudo isto que é para ver o que é que podem usar contra nós, não é? Por isso temos de ter atenção quem é que nós temos presentes nos nossos maus momentos, não é? São pessoas que estão presentes no tempo, muitas vezes durante anos. Pode ser consecutivo ou intermitentes, mas estão presentes. Não é? As pessoas que estão dependentes emocionalmente de alguém não concebem a vida delas sem aquela pessoa. Aquela pessoa não tem só um dependente emocional, tem várias pessoas, obviamente. Por isso, hoje quer esta, amanhã quer aquela e vai colhendo os benefícios de todas elas. O registro das pessoas que cultivam a dependência é terem várias pessoas dependentes delas, não é? Porque elas estão no benefício. Ora, se estão no benefício, não têm benefício só de uma pessoa, querem o benefício de várias pessoas. Isto enche-lhes o ego. Estas pessoas são egocentristas, narcisistas, não é? Já vamos falar disso, não é? Na maioria das vezes da dependência emocional, se forem pessoas de sexo oposto, existe a sexualidade. Não tem que haver sexo. Pode haver sexo, mas não é, em sexualidade é o carinho, o miminho, o abraço, as tentativas de criar momentos de excitação, de prazer. Por isso são momentos, obviamente muitos deles desaguam na sexualidade, não é? Há pessoas que são dependentes emocionalmente de alguém e não passam para a pessoa de quem elas são dependentes, não passam de uma pessoa que lhes dá benefícios na sexualidade, não é? No registro no tempo, se nós formos analisar o padrão, é este o benefício que está a haver. Muitos homens e muitas mulheres são casados, não é? Têm as suas relações e depois têm estas dependências emocionais que são as infidelidades disfarçadas desta dependência emocional. Porque são pessoas que estão sempre lá, são pessoas que eu quero neste timing e a pessoa está disponível, são pessoas que durante muito tempo aceitam este tipo de registro, por isso estão a ver os benefícios, não é? Por isso, vamos agora falar de quem é que exerce e cultiva a dependência. Por isso, o lado oposto da dependência emocional, não é? Por isso, quem é que exerce e cultiva? Por isso, são pessoas com autoestima excessiva. Estas pessoas, às vezes, nem são nada de especial, mas acham-se especiais. Vivem, verbalizam, por isso, autoestima excessiva. Estas pessoas nós vemos logo, porque são os melhores de tudo, são os que sempre fizeram tudo bem, são os que dão conselhos aos outros, criticam muito os outros, por isso, na prática, são pessoas que são egoístas, não é? O mundo gira à volta delas, não é? Por isso, têm autoestima excessiva. São agressores ou agressoras, não é? Estas pessoas, na prática, e eu volto a dizer, vão lá ver o meu vídeo no canal do YouTube sobre agressores e agressoras. Agressores e agressoras não é só quem bate, é quem domina, quem submete, quem controla, quem alimenta dependências. Isto são agressores, não é? São pessoas que gostam de dominar, não é? Ora, lembra-se lá das 50 Sombras de Grey, não é? Ele dominava o contrato que ele apresentou e que teve que ser assinado pela dependente, não é? Ali havia uma dependência emocional, não é? Ele dominava. Por isso, são geralmente pessoas que dominam, eles ou elas, não é? São egocentristas. Tudo gira à volta destas pessoas, não é? E ai de estas pessoas que são dependentes emocionalmente destas pessoas que não girem à volta delas, não é? Porque sofrem as consequências, agora até as ameaças de que ficam sozinhas, não é? São egoístas, como eu já disse, e umbiguistas. Olha só para o seu umbigo, não é? Não empatizam com os outros, não querem saber dos problemas dos outros, não resolvem os problemas dos outros, aliás, alimentam os problemas dos outros, porque isto cria a dependência, não é? Ora, isto é quem exerce e cultiva a dependência. Agora, quem é que são as pessoas que estão, por isso no outro lado da moeda, dependentes, não é? Ora, pessoas com baixa autoestima, não é? Porque quer dizer que a sua baixa autoestima é tão baixa que diminui o seu eu. Não é? Elas gostam de estar num nós. Não é? São pessoas com muito pouca experiência, por isso não têm comparativos. Ora, não tendo comparativos, não é? Este registro está muitas vezes até na falta de comparativos. Está as crianças que são abusadas sexualmente em tenra idade, só muitas vezes quando falam com outros meninos ou vão para a escola é que veem que os abusos que estão a ser feitos sobre elas não são normais. Porque falam com os outros meninos ou com os professores e veem que aquilo que o pai ou que a mãe ou que o tio ou que o avô lhes faz não é normal. Não é?
Porque pessoas que estejam desde bebés a ser abusadas e nunca tenham nenhum comparativo, o abuso para eles é uma forma de amor, uma forma de carinho, uma ligação, ora está, uma dependência, não é? Porque não há comparativo. Por isso, pessoas dependentes têm poucos comparativos. Geralmente são apanhados, eles ou elas, em tenras idades, não é? Não têm comparativos, não viveram nada, aparece alguém, não é? E este alguém torna-se especial porque diz tudo, faz tudo o que a pessoa idealiza que seria uma boa vida ou uma vida de sonho, não é? São pessoas inseguras, não é? Com muitos medos, não é? E geralmente negativas. Negativas no sentido que não conseguem ver a positividade. Perdem mais tempo com os problemas do que com as soluções. A pouca idade aqui é um registro. Geralmente estas pessoas são apanhadas ali nas fases das adolescências ou jovens adultos. Não é? Uma pessoa com experiência para ficar dependente emocionalmente de alguém tem que ser alguém muito, muito fora do normal. Porque já tem outros comparativos com outras pessoas. Não é? Ora, aí está. Por isso são apanhadas em tenra idade. A sexualidade é um dos benefícios de quem exerce a dependência sobre elas. Não é? Porque mete logo aqui a parte do carinho, do apoio, do sexo, do amor, não é? Na situação, para criar a dependência, não é? São pessoas isoladas, não é? Já são as pessoas mais tímidas, mais introvertidas e geralmente em jovens adultos e adultos são pessoas que trabalham muito, por isso têm muito pouco têm o tempo todo ocupado, muito pouco tempo, e estas pessoas dependentes entram nestes momentos em que a pessoa tem pouco tempo. Por isso, na prática, estas pessoas geralmente são pessoas que têm grandes empregos, não é? Depois são muito especializadas, muito boas no que fazem, porque é uma forma de esquecer o quanto mau é a vida delas, não é? Porque se elas não trabalhassem e tivessem que viver mais horas com esta pessoa de quem são dependentes, viam os defeitos da pessoa. Viam que esta pessoa não estava disponível, viam que esta pessoa não se dedicava a ela, que esta pessoa muitas vezes tem outras vidas e ela ou ele são os part-times, os hobbies, né? Para encher tempos. Né? Por isso, estas pessoas, como estão muito ocupadas, às vezes isto podem passar anos sem a pessoa se aperceber que está numa relação emocional, muitas vezes abusivas. Não é? Ora, os registros emocionais mais comuns nas pessoas que estão dependentes é a autocrítica, por isso são pessoas que se autocriticam muito, nunca se valorizam, são sempre as mais feias ou os mais feios, os com mais defeitos, os que não conseguem, né? Porque isto é alimentado por quem os tem ou as tem dependentes. A culpa, obviamente, porque as pessoas sabem que não estão num bom registro, porque depois começam a comparar com as outras pessoas que não têm estas relações e têm muito medo. Ora, o medo de perder. Não é? Nós, hoje em dia, isto é transversal à sociedade, em vez de termos coragem para conquistar mais, temos medo de perder o pouco que temos, não é? Isto até se vê a nível político, não é? Isto dá-nos umas migalhas, toda a gente anda a lutar pelas migalhas, não é? Nem pensa que, se tirando lá aquelas pessoas e pondo lá outras mais exigentes e que durante X tempo nós, todos como conjunto, trabalhássemos mais, nós tínhamos mais coisas. Não. Andamos a lutar pelas migalhas, não é? Pelo o mal menor, não é? A dependência é isto, não é? A dependência não é só emocional. Nós somos dependentes na nossa vida de muitas coisas. A dependência emocional é só aquela que nos prejudica mais como crescimento de ser humano, não é? De sermos felizes ou não, não é? O que é que está a alimentar estas dependências? A pessoa que está dependente projeta na outra pessoa tudo aquilo que gostava, os sonhos, as fantasias, o idealismo, né? O amor para sempre, o casamento feliz, a construção, os filhos. Por isso, projeta naquela pessoa. E aquela pessoa, como é que é dominar, vai-lhe dizendo sim, 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 mas nunca concretiza. Não é? Quem domina nunca dá aquilo que a pessoa que está dominada quer. Porque, na prática, se não deixava de ter, não é? Quem domina exerce o controle sobre as expectativas, não é? Tu queres isto, eu dou-te isto, mas não te dou. É quando eu quero. E às vezes nunca é. A maior parte das vezes nunca é, obviamente. Não é? A pessoa acredita naquela pessoa, que aquela pessoa é de boa fé. Ora, obviamente, esta pessoa vai sempre dizendo aquilo que a pessoa quer ouvir, não é? Criticando os outros para se valorizar, não é? Dizendo que todos os outros fazem mal, ele ou ela é que faz bem, que os outros têm mais vidas, ele ou ela é que proporciona boas vidas, e a pessoa que está dependente ouve isto e acredita, não é? A pessoa que está dependente tem medo de perder. Este é o grande registro, não é? Por isso isto foi construído lá na infância, não é? Geralmente estas pessoas que dominam estão sempre na ameaça de
de sair ou desaparecer ou não querer a pessoa. Por isso está sempre a alimentar o medo. Não é? A pessoa que está dependente não sente confiança nas suas capacidades. Obviamente que não, porque quem está a dominar, seja ele ou seja ela, está sempre a criticar. Estas pessoas estão sempre a dizer que as pessoas que são dependentes não fazem bem ou nunca fazem bem feito. Estão sempre na crítica. Por isso as pessoas como vivem nesta crítica permanente não ganham confiança e têm muitas inseguranças. Por isso, mesmo que estejam a fazer bem, para a pessoa que está a dominar, interessa de que. Por isso, estas pessoas também falam, os dominadores e dominadoras também falam muito bem de todos os outros. Não é? Os outros e outras é que fazem bem. Ele ou ela não. Não é? Estão sempre na crítica. Não é? Ouça, na psicologia clínica, quando as pessoas chegam aqui às consultas, o que é que nós fazemos? Vamos lá à infância, porque isto vem lá de trás. Quem está dependente emocionalmente aprendeu esta dependência. Ora, aí está uma má aprendizagem, não é? Como é que aprenderam? Ora, crianças subprotegidas, por isso os pais nunca deixaram a testagem, os pais quiseram sempre que deram-lhes as soluções para a criança não testar e errar. Não é? Estas crianças geralmente não conseguem trabalhar a frustração, têm sempre tudo feito, elas geralmente nunca cometem, os pais nunca as deixam as crianças cometer os erros. Não é? Estas crianças têm sempre muita angústia da separação, por isso estão sempre muito apegados ou à mãe, ou ao pai, ou à avó, não é? Geralmente são crianças que, se não forem para a creche, se entrarem logo na primária, têm muita dificuldade depois da socialização com outras crianças, as tais angústias da separação dos primeiros dias da sala, das escolinhas, não é? Porque eles não se veem sem a mãe, o pai, a avó, de quem eles são dependentes, não é? E depois vão crescendo e vão vendo as relações do pai, da mãe, da avó, vão vendo as relações, não é? As dinâmicas das relações e vão aprendendo pela negativa o mal, não é? Que o pai manda, a mãe obedece, a mãe grita, o pai cala-se, a mãe grita, o pai não liga, o pai grita, a mãe cala-se, e estas dinâmicas as pessoas vão aprendendo a submissão. Têm muito medo, obviamente, porque como não testaram as coisas, não cometem erros, não aprendem, por isso têm medo. Não é? Têm muitos medos aprendidos, não vividos. Têm medo. Olha, têm medo por exemplo, um exemplo, têm medo de aranhas. Nunca tiveram um problema com aranhas, mas a mãe, o pai, o tio ou o irmão falaram de como a aranha faz isto e ela fica com este medo. Há muitos medos adotados que depois passam a ser nossos. Não é? Obviamente são crianças muito inseguras, não é? São crianças que depois na escola são até bons alunos, não é? Porque ali focam-se, não é? Ali tem uma aprendizagem. Alguém lhes está a ensinar, ao contrário na vida, a mãe não está a ensinar, está a proteger. O pai não está a liderar ou a dar objetivos, está a meter medo. Cuidado que não vais conseguir, não é? São crianças que, na prática, esta dependência é culpa das educações que tiveram do pai e da mãe, né? do seu contexto familiar. Muitas crianças subprotegidas, filhos únicos ou filhas únicas, ou até pode ser uma filha ou um filho tendo irmãos, mas eles sendo todos dos outros sexos, sexo oposto. Por isso, já havia uma diferenciação. Aquela pessoa sempre foi diferente, até mesmo dos irmãos ou das irmãs. São pessoas a quem na infância não têm objetivos ou orientações. Perguntam sempre o que é para fazer, o que é que se faça. Não é? O que é que quer ser quando fores grande? Se a mãe for médica, quer ser médica. Se a mãe for sapateira, é sapateira. Se o pai for... São muito... Mimificam, copiam muito os outros. Não é? De quem gostam, obviamente. Não é? E andam sempre na busca da aprovação. Por isso, passam de dependência, de alvo dependente para alvo dependente, né? Passam da dependência da mãe para a dependência da professora, da dependência da professora para a dependência do namorado, da dependência do namorado, muitas vezes até o primeiro homem é aquele para sempre, não é? Estão sempre a substituir dependências por dependências. Isto é o síndrome do patinho, não é? Sai do ovo, a primeira coisa que vem mexer é a mãe, não é? E vai atrás, seja um cão, um gato, seguem, não pensam, não é? Temos que ter atenção de que muitas vezes para resolver essas situações tem que haver aqui a substituição de uma dependência má por uma dependência boa. O que é que nós fazemos? Procuramos na vida das pessoas um amigo, uma amiga, alguém que... Olha, muitas pessoas que passam a vida a apoiar estas pessoas até dizendo cuidado que tu és dependente daquela pessoa, não é? Por isso, tentamos nós aqui em consulta transferir a dependência da pessoa negativa para a pessoa positiva, não é?
porque a pessoa não consegue ainda estar sozinha, tem que transferir a dependência. Nem que seja temporariamente retirar a dependência da pessoa negativa da sua vida para, por exemplo, o especialista, seja ele ou ela, o psicólogo ou a psicóloga que acompanha, não é? Porque nós, na prática, depois vamos ensinar a pessoa a não ser dependente de nós, não é? Para nós há um fim. Nós não vamos ficar anos com esta pessoa, não é? Mas com as outras pessoas negativas, estas pessoas estão anos e anos. Isto são vidas perdidas, muitas vezes, não é? Mas há solução para tudo. O fim de uma dependência tem que ser substituída por uma dependência negativa ou por uma positiva. Até a pessoa não ser dependente. Ir criando a independência e ir à sua vida. Estas pessoas merecem ser felizes. Só que ninguém as ensinou a ser felizes.